Vambora, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso intensivão aqui do Parabólica, hoje para falar de Idade Média. São dois momentos aí de Idade Média, né? Vocês bem sabem disso. No primeiro momento a gente fala sobre a Idade Média, o feudalismo, a Alta Idade Média, o que mais tem, o que a gente precisa falar sobre outros continentes também. E no segundo momento, na aula da semana que vem, a gente já fala sobre o declínio feudal, ou a crise do século XIV. E é isso, vocês estão vendo esse cenário diferente, acho que é importante passar aqui, para quem está acompanhando aí, estou nessa mudança, né? Fazendo mudança, isso mesmo. Estamos fazendo mudança de cidade, de casa, né? E, e é isso. É, e por conta disso está tudo muito corrido, assim. A gente conseguiu mexer aqui no escritório e tal. O escritório está ficando de um jeito legal, tem mais espaço. Minha mesa aqui, a mesa da Marília aqui do lado. Esse cenário ainda a gente vai mudar algumas coisas, vai colocar nossas plaquinhas de 1 milhão, de 100 mil aqui. Enfim, é um pouco mais minimalista, né? Com menos informações para vocês. O importante é o conteúdo. Então é isso. Eu fazendo um esforço aqui, nesse momento que eu estou gravando, eu estou sem internet, eu estou usando internet do celular. É domingo, estou soltando esse vídeo na segunda-feira e a internet é instalada, uma das, né, que eu sempre trabalho com duas internets, a internet de trabalho vai ser instalada na segunda-feira. Enfim, vocês conseguem me ver mais em detalhes aqui, porque com essa distância agora que a gente tem aqui, eu consigo usar uma lente melhor. Aqui eu estou muito feliz por ter essa lente já há 6 anos. Eu não consegui usar. Mas enfim, chega de embromation, de enrolação. Vamos para o que interessa, né? Afinal de contas, estamos aqui nesse intensivo. Vamos falar de Idade Média. Eu não vou mentir para vocês. A gente divide a parte da Idade Média aqui em duas fases, certo? A fase do século V ao X, que a gente vai chamar de Alta Idade Média. É quando a Idade Média se forma, as estruturas medievais se formam, várias estruturas, e depois um segundo momento que a gente chama de Baixa Idade Média. É um segundo momento em tempo, mas não é menos importante, que é do século XI, desculpem, ao século XV. Aí depois, o que vem depois é o que a gente vai chamar de moderna, tá? Moderna, tá bom? Eu não vou colocar aqui não escrito moderna, que eles não vai confundir vocês aí. Mas o que vem depois é a Idade Moderna. Enfim, o que é importante destacar aqui? Lembra que no intensivo aqui a gente vai direto ao ponto, né? Vai direto ao que é cobrado. Eu foquei essa aula de hoje, tem que falar da estrutura, mas eu foquei mais principalmente nos aspectos qualitativos que cobram no Enem, sobre cultura, cotidiano. O Enem adora isso e a gente vai fazer questões. Eu vou ficar devendo mais questões ainda para vocês ainda, de Idade Média, que eu quero trazer, porque com essa falta de internet eu consegui trazer menos do que eu gostaria. Mas enfim, dá para fazer, vamos embora. Então é o seguinte, primeiro vamos trabalhar com a estrutura. Hoje a aula ela é mais focada na Alta Idade Média, certo? Que é sobre essas estruturas. Na próxima aula a gente vai focar mais na Baixa Idade Média e aí você tem até mais diversidade cultural. E aí a gente vai falar sobre isso. Tem caído muito no Enem questões sobre cidades medievais, sobre estrutura de cidade medieval. E a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre estrutura de cidade medieval justamente porque tem bastante cobrança, tal. No último Enem, inclusive, cobrou, enfim. Mas vamos lá, então, pé no chão, focar na Alta Idade Média. Primeiro, a primeira coisa que quando a gente fala de Idade Média, que a gente vai lembrar, não tenha dúvidas, que é sobre feudalismo. E o que é o feudalismo para a gente entender bem? Feudalismo é um modo de produção. Lembra o que é modo de produção? Modo de produção é como a sociedade produz, quais as relações econômicas dessa sociedade, as relações políticas dessa sociedade, como é essa sociedade de fato. Significa que toda a Idade Média, todos os locais da Idade Média serão modo de produção feudal? Não. O feudalismo a gente costuma dizer que ele está mais focado ali na Europa Central, por ali mais ou menos, tá? O modelo que a gente fala muito do feudalismo, ele é muito baseado na França, mas a gente tem também na Península Ibérica, a gente tem na Inglaterra. Mas o que é esse modo de produção feudal? O modo de produção feudal, a relação de poder é baseada na fidelidade entre suzeranos
e vassalos. O suzerano está acima, o vassalo está abaixo. Então, por exemplo, você tem um grande rei. Eu gosto muito de usar o exemplo do Game of Thrones, que a gente acabou de ver, por exemplo, a série. Para quem acompanha, logicamente, acabou de sair a série do House of Dragons, tá? Que é do universo, né? Se passa um pouco antes, é baseado nisso. Você tem suzeranos, são os donos de tudo. Basicamente, os reis, os grandes senhores. E os vassalos são os que estão abaixo dele, mas que devem fidelidade. Então, por exemplo, vou fazer um esquema. Suponhamos que você tem lá um país, certo? Um território. Suponhamos que esse é o território. Esse território, ele é de um dono, que não necessariamente governa, mas reina sobre ele. Tem as terras, sabe? Que é o rei. Quando a gente fala assim, ele não governa, é porque não existem leis territoriais para tudo, assim, sabe? É muito fragmentado, assim. Tem um rei, certo? É um nobre. Esse rei é quem? É o suzerano. Tá? Estou fazendo de forma bem didática aqui para vocês. Mas existem vários grupos aqui desse reino, é dividido em vários territórios, por exemplo, certo? Que nós teremos os vassalos, que são os senhores feudais. Eles são nobres, né? Mas são senhores, existem pequenos ducados que devem uma fidelidade ao suzerano, que é o rei, certo? Então, quando a gente olha lá no Game of Thrones, você é vassalo de qual casa? Qual que é a casa que domina a região? Porque além dessa relação, você pode ter relações menores, por exemplo, dentro de um determinado conjunto aqui territorial, dentro de um reino, podem existir ainda subgrupos de famílias ou de pequenos nobres que são vassalos daquele senhor daquela região, que é vassalo de um rei. Então é uma relação de escadinha aí. Vocês estão compreendendo isso que eu estou falando? Então o suzerano é o sempre que está acima, o vassalo é o que está abaixo. Eu sou vassalo de qual casa? Eu posso ser um nobre, eu tenho um castelo, mas quando o meu suzerano, ele fala assim, vamos entrar em guerra contra outro reino, porque o meu suzerano, o rei, está declarando guerra, eu vou porque eu sou fiel a ele, certo? É uma relação de fidelidade, certo? Eu jurei fidelidade. Então, as relações medievais, eu quero que vocês entendam isso, eram muito verbais, orais, né? A fidelidade era algo muito oral. Tem até o chamado tratado vassálico, ou homenagem, né, que era feito quando um potencial vassalo ele se ajoelhava na frente de um suzerano e jurava fidelidade em troca de proteger as terras desse suzerano. Ele vai ter um pedaço de chão ali, ele vai ter uma terra, né? E ele vai viver ali com a proteção desse suzerano, certo? E ele vai pagar lá os seus tributos, seus impostos. É uma rede, isso que eu quero que vocês entendam. Compreenderam? Essa relação de fidelidade a gente chama de comitatus. Por que comitatus? Isso aqui vem, olha só, vou puxar uma setinha aqui, do costume germânico. Vocês lembram na última aula quando a gente falou sobre Roma? Roma, que tinha lá as invasões germânicas. Aqueles povos germânicos, visigodos, ostrogodos, eles tinham essa relação de fidelidade com os líderes, com os grandes reis germânicos. E eles trouxeram isso para quando a gente entra na Idade Média. Essa relação é muito importante. Ela não pode ser quebrada. E se for quebrada, rompeu essa fidelidade, você pode ter guerra, você pode ter morte. Certo? Ponto aí, então. Segundo ponto aqui, que acho que é muito, mas muito, muito importante mesmo. A relação de exploração da terra, que a gente vai chamar de colonatos. Essa aqui vem do costume romano. Tá bom? Romano. Qual que é a relação do colonato? Era a forma com que os romanos exploravam a terra em um determinado momento. Eles tinham lá pessoas que, em um grande momento de Roma, a história era feita por escravizados, né? Mas em um outro determinado momento eram feitos por pessoas que eram atreladas a essa terra, ou servos.
Então é a forma de exploração. Eu exploro essa terra como um dono dessa terra, um líder, um chefe, um senhor feudal, e você vive nessa terra para mim, você daqui dessa terra tira o seu sustento e você vive aqui, eu posso te proteger por conta disso, mas eu quero cobrar impostos, quero cobrar tributos. Então, o feudalismo, ele é... Vocês já entenderam que o feudalismo é um modo de produção baseado na fidelidade e na exploração da terra. É uma sociedade ruralizada. As cidades no feudalismo, elas existem, durante a Idade Média, elas existem, grandes cidades e tal, mas elas, do ponto de vista econômico, do feudalismo, elas são menos importantes do que a zona rural, tá? Você pode ter outras grandes cidades, mas que não estão inseridas nesse processo do feudalismo. E pode ter cidades que são dentro do feudalismo, mas que funcionam como vilas de trocas, por exemplo, certo? Então é importante vocês saberem disso. E aí vamos para a famosa estratificação social. O que é estratificação social? A nossa pirâmide social, que é muito importante saber. A gente sabe que nesse contexto do feudalismo, a gente tem a força, a importância do clero. O clero, que tem um monopólio da educação. Existem cleros e cleros. Tem o alto clero e o baixo clero. O alto clero é o que escreve, que fala sobre os dogmas, que dita normas de comportamento na Idade Média. Professor, não existiam leis escritas, basicamente? Não. Então era tudo baseado em normas do que o clero gostaria de passar, do que ele passava, qualquer visão de mundo através do cristianismo para as pessoas. Ah, como que ele ganhou essa força? O clero ganha essa força porque quando cai Roma, Roma era católica. E a Igreja Católica se mantém com força. Quando, por exemplo, chega lá, a Igreja Católica conquista terras, ganha terras, herda terras, consegue apoio de vários reis, reis francos, reis pagãos que se tornam, convertem ao cristianismo, certo? Germânicos que se convertem ao cristianismo. Então ela consegue ter um monopólio. Não existia uma educação que era feita assim acessível às pessoas. Ela era mais focada no clero, onde você tinha os copistas que faziam os textos. E quando isso chega, como que isso chegava para o grande público, para as pessoas mais humildes? Chegava através do chamado clero secular. O clero regular é o que escrevia. E o clero secular, ou baixo clero, era aquele que chegava nas igrejas. Então o padre ia lá fazer o sermão, as pessoas sabiam daquilo, falavam assim, eu preciso continuar servindo esse padrão de comportamento, esse padrão de atividade que eu tenho, justamente porque isso aqui é o caminho dos céus, o reino dos céus. Servir é sempre uma obra de Deus aqui para mim, tá bom? Então o clero está lá. A gente tem a nobreza, que é justamente isso que a gente falou agora há pouco, né? Dos grandes nobres, dos reis, dos grandes senhores que servem esses reis, vassalos e suzeranos, certo? Tem o controle das terras medievais, certo? Então, quando se paga tributo, se paga para eles. E aí a grande mão de obra é quem que faz o modo de produção andar ou funcionar, são os trabalhadores rurais, são os camponeses. São os camponeses que estão ali, que produzem, que fazem a base de sustentação do feudalismo. Em troca, o que eles fazem? Eles ganham a proteção de viver dentro de um feudo. Como você não tinha leis, a gente tinha muito mais normas, eram mais dogmas, eram questões morais, isso que eu quero que vocês entendam, do que leis escritas. A maioria não sabia nem ler nem escrever. Significa que eram burros? Não. Que não tinham cultura? Não, a gente vai ver daqui a pouco. Tinha muita cultura na Idade Média. Mas ficavam dependentes dessa terra, desse pedaço de chão para sobreviver. Porque se eles estivessem por aí sem um pedaço de chão, como andarilhos, eles estariam sempre vulneráveis para serem pegos, para serem violentados, para serem mortos, justamente porque você não tem leis que protejam as pessoas. Então, a grande saída é ficar dentro de um feudo, a ruralização do indivíduo. É viver subordinado ao feudo, certo? Então, os camponeses ficavam ali, recebiam essa proteção, em troca tinham um pedaço de chão que eles tinham que produzir para o feudo, assim eles pagavam os impostos feudais, né, que a gente chama de obrigações servis, e eles também
Ali eles tinham proteção, podiam se alimentar, podiam ter um teto, certo? A vida era fácil? Não. Tinha que trabalhar muito. Você não tinha grandes técnicas agrícolas. Isso começou a ter, a gente começou a ter mais exploração agrícola aí ao longo da Idade Média, mas no começo não era tão assim não, mas depois a gente começa a ter mais. Então se produzia muito, mas a maioria ficava para os grandes senhores, certo? Então, um ponto importante aqui que eu não posso deixar vocês esquecerem, a gente não pode deixar passar, é a medida de riqueza do feudo. Qual é a medida de riqueza do feudalismo? É a terra. Quem tem a terra tem o poder, compreendeu? Quem é o que tem a terra? O senhor. É a igreja que tem terras também. É o rei que tem terras. Ah, mas não tem leis escritas, não existe uma constituição, porque você não tem estados nacionais. Você pode ter algumas leis locais e tal, mas escritas não, a maioria é oral. Então você domina pela terra, a ruralização. Os feudos, eles tentam ser cada vez mais... Feudos são os locais, as fazendas, as grandes, né, as grandes proporções de terras. Não dá para chamar de fazenda pelo nome, mas onde você tinha lá o castelo, você tinha algumas vilas para troca, você tinha a residência dos camponeses, você tinha áreas de lazer do senhor feudal, dos nobres, e esse feudo tentava ser autossuficiente. Se ele não conseguisse, ele tinha que trocar, fazer trocas com outros feudos e tal, por ali, e sempre servir. O feudo sempre está atrelado a alguém, tá? O feudo ele não é um estado nacional, ele não é um único e tem uma autogestão sozinha. Ele tem que estar atrelado a um reino. Ele deve a suzerania, né, a vassalagem, na verdade, ao reino. Compreenderam? Então, deixa eu só tomar uma água aqui. Vocês vão estranhar, eu estou tomando água do gogó aqui, do grandão aqui, porque como a gente está de mudança, eu não achei a minha garrafinha ainda. Mas vamos lá, gente. Então é o seguinte, passando isso, vamos agora entender um pouquinho mais de cultura medieval, certo? Por quê? Porque muito se diz que culturalmente a Idade Média é um lugar sombrio. Essa visão, já vai guardando isso, mas a gente vai falar disso em Renascimento, mas essa visão de lugar sombrio, com pouco conhecimento, é uma visão renascentista, tá bom? É uma visão explorada pelo Renascimento, que não cabe a gente aqui. Pensa bem, a Idade Média durou do século V ao XV. Então, assim, arredondando, 10 séculos, ou 1000 anos. Numa Europa que é diversa, não existe só a Europa, não existe só a França. Numa Europa ampla, na África, na Ásia, era tudo igual, era tudo feudo desse jeito que eu falei para vocês? Não. Existia cultura, existia uma cultura mais popular? Tinha, as pessoas faziam isso. Existia uma cultura ligada ao cristianismo? Logicamente. Com imposição, com influência? Logicamente. Mas era tudo isso? Não. Aqui a gente vai passar algumas coisas aqui. Então a gente precisa entender que a Idade Média ela é diversa. Essa imagem de sombras é feita pelo Renascimento. É o Renascimento que tenta passar essa imagem de que a Idade Média foi sombria, que justamente para justificar os grandes avanços científicos a partir do século XV, XIV, XV, XVI. Não, antes era sombras, agora é mais luz. Né? A gente sabe que a gente vai ter mais isso em iluminismo, né? Mas no Renascimento é onde a gente começa a falar disso. Então você tem muita coisa além, você tem muita festa que é incorporada, festa que é pagã. Lembra dos vários povos que invadiram Roma? Esses povos eram diversos. Os visigodos, ostrogodos, francos, suevos, eles eram diversos. Cada um tinha uma contribuição cultural. Então por exemplo, mas a igreja, o cristianismo, tentava pegar isso e sempre levar, quando sabe aquela ideia do se não puder vencê-los, junte-se a eles? Sempre tentar pegar isso e transformar ou levar para a cristianização. Ó, tem muita festa aqui pagã acontecendo, a gente não consegue lidar com isso. É um processo lento de incorporação que acontece desde Roma. Então, carnaval, já em Roma, você já começa a ter ritos pagãos mais próximos do carnaval, que a igreja começa a entrar. Não é tipo assim, do dia para a noite, eu vou lá, agora isso aqui é cristão.
Mas, por exemplo, o carnaval é um dos grandes exemplos que a gente tem, que vem lá de Roma, na verdade. Se você for pensar, a própria festa junina, por exemplo, que é algo que, que acontece, na verdade, antes, né? Até antes da Idade Média, você já tem celebração junina. Já no mundo antigo, Roma, alguns vão falar até de Grécia e tal, mas que começa a. O que o cristianismo faz? Incorpora com questões católicas, com questões cristãs, questões cristãs. Então, olha só que interessante. Ao longo do tempo, e a gente vai ver isso na próxima aula, e é uma aula muito importante, assim como essa, quando a gente chega na Baixa Idade Média, as relações culturais, as relações entre pessoas, as relações entre os continentes, a exploração, a gente vai ver, por exemplo, as cruzadas são muito importantes porque os europeus eles cruzam o Mediterrâneo, cruzam a fronteira entre a Europa e a Ásia, por terra ou por mar, e chegam, por exemplo, no Oriente Médio. E vocês acham que de lá só levam a guerra e trazem consigo as mortes da guerra? Trazem cultura também. É um conceito lá do Carlos Ginzburg, né, que é um historiador importante, que vai chamar de circularidade cultural. Você tenta impor, mas você também leva, certo? Então, é isso que acontece. Nesse contexto que a gente está falando, por exemplo, quando a gente chega na Baixa Idade Média, a Igreja Católica ela perde o monopólio da educação. Ela tem uma perda. E com a perda do monopólio, começam a surgir as universitas. O que são as universidades? As universidades. Que, na verdade, são aqueles que construíam núcleos educacionais fora do contexto dos dogmas cristãos. Dali vem o nome de universidade. A gente fala melhor disso na próxima aula. Então começam a surgir então esses núcleos de pessoas que falam, eu quero estudar além do que está escrito na Bíblia, além do que o padre me fala na igreja. Muitas vezes é pelo oral mesmo, via oral, as pessoas não liam. Muitas vezes a missa era rezada ou em grego ou em latim, certo? Então, a questão visual, tem uma questão sobre isso daqui a pouco, eu quero que vocês fiquem bem de olho nisso, que essa questão é muito bacana. A questão visual é muito importante. Por que vocês acham que a Igreja Católica, quando você entra, é cheia de imagem contando a história de Jesus, a história de santos, do lado da igreja, quando vocês veem? É um costume medieval de tentar dar uma identificação cristã visual, principalmente para aqueles na Idade Média que não liam nem escreviam. Então você tinha que ver aquela imagem e pensar no que era falado dentro da missa, dentro da igreja. Você começa a crescer, você começa a ter desenvolvimento agrícola, técnicas agrícolas que aumentam. As pessoas viajam, as pessoas. O que eu quero que vocês entendam é que na Idade Média as pessoas não ficam fechadas, sabe? Por mais que você tivesse mais dificuldade de viajar, as pessoas sabiam o que acontecia. A gente não pode cair no erro de achar que o ser humano mais atrás, a gente não tinha recursos. Eles não tinham como a gente, mas eles tinham lá o seu jeito de lidar, os recursos. Existiam viajantes, andarilhos, existiam notícias, certo? Então você começa a ter desenvolvimento agrícola que gera excedente agrícola, aí o feudo já começa a abarrotar de coisa, fala, ó, precisa vender isso aqui, não tem mais sentido ser autossuficiente. Leva ao científico, né? Você tem invenções na Idade Média que são importantes, né? Você tem desenvolvimento cultural, maior observação do ser humano na interação com a natureza, que é um ponto importante. O conhecimento empírico é de fundamental importância na Idade Média. Aqueles quando a gente está falando fora do feudo, fora do clero. Não existe o conhecimento só escrito. O conhecimento empírico. O camponês que estava ali, ele sabia da vida. Ele sabia como lidar com determinadas situações da vida. E isso era muito importante. Ele sabia lidar, por exemplo, por mais que ele não soubesse ler e escrever, por mais que ele não soubesse, por exemplo, a distância do céu, do sol com a terra, a Idade Média, a Igreja Católica falava cada coisa também, mas ele sabia que determinado momento era um momento de um plantio, uma colheita, porque vai do conhecimento empírico, a observação para dominar a natureza. Esse domínio ainda não é muito grande como a gente tem no Renascimento e já na Baixa Idade Média, mas existe, tá bom? Aqui eu trouxe só alguns exemplos para vocês que dentro do próprio cristianismo existe uma diversidade arquitetônica, e acho que a Marília vai falar mais disso quando ela fizer aula de sobre arte medieval.
certo? Mas, por exemplo, a gente tem durante um grande período a influência, isso a gente vê muito, daqui a pouco eu até vou mostrar outras coisas para vocês, na Península Ibérica, principalmente Espanha, Portugal, a chamada arte românica, porque vem de influência de Roma. Roma caiu, Roma ocidental. Mas você vê vários castelos medievais que são nesse estilo arquitetônico, mais fortificados e mais robustos. Isso vem por causa da defesa de Roma. E reparem que existem aqui, eu não sei se dá para ver direitinho, arcos. Mas isso é arte medieval. A gente chama de românica. Entra no mesmo contexto do helenístico. O que é o helenístico na Grécia Antiga? Não é o heleno é o grego. O helenístico é o parecido, é o que tem influência, que foi feito pelo Império Macedônico. E o românico? O românico é o parecido com o romano. É uma estrutura parecida com a romana, que é muito legal de se entender isso. É muito bacana de ver isso aqui, que é parecido, compreenderam? É uma influência que a gente tem. Mas a gente vai ter isso aqui lá no século X, por exemplo. Mas depois a gente tem também outros estilos artísticos e arquitetônicos medievais influenciados pelo cristianismo, como, por exemplo, a arte gótica, certo? Marília vai falar melhor com você sobre isso, mas aqui a gente já tem não necessariamente essas questões robustas, mas algo mais alongado. Então você tem diversidade dentro do próprio cristianismo. E aqui, arte bizantina, a Catedral de Santa Sofia, Bizâncio, antiga colônia grega, Bizâncio era o quê? Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, fundada lá por Constantino, lembra? No Império Romano? Só que depois, quando cai Roma Ocidental, o Império Bizantino, que é o antigo Império Romano do Oriente, continua dentro do contexto da Idade Média. É igualzinho como era em Roma antes? Não, está dentro da Idade Média, mas lá tem um rei. Por exemplo, lá, um grande nome que a gente vai ter vai ser Justiniano, certo? Você tem dentro da cidade de Constantinopla, lembra que eu falei que não era só vilinha, não era só feudo. Ali você tem a cidade de Constantinopla, uma cidade fortificada, influência do mundo antigo, grande, fazia relações comerciais. Em determinado momento tinha domínio comercial do mar Mediterrâneo. Então, o ser medieval, ele é além do que se vê no feudo, é além do que a gente vê num livro didático, é além do que a gente vê, por exemplo, no Renascimento, explicando, falando, o medieval era fechado, a gente está abrindo. Compreenderam? Então aqui a gente tem um outro estilo arquitetônico que trabalha com a ideia das abóbadas. Menos imagens sacras, por exemplo. A igreja bizantina, que era cristã, só que depois virou uma cristã chamada de cristã ortodoxa, ou cristã grega, porque rompeu com a igreja cristã católica romana. Você vê, e não existia só. Tem um vídeo aqui, tem uma pequena série aqui no canal que eu falo, procurem, sobre história do cristianismo, história das religiões, história do cristianismo. Eu falo sobre as igrejas, a igreja de Jerusalém, a igreja de Roma, a igreja grega. Existem as igrejas, isso é muito legal de se entender. E outra coisa, África e Ásia, para além. Então, por exemplo, o islamismo está dentro do contexto da Idade Média. E vai chegar na Europa, certo? Então, por exemplo, quando Maomé, com Maomé a gente tem o surgimento do islamismo, uma religião monoteísta, certo? Que Maomé, o que surgiu na Península Árabe, tá vendo esse mapa aqui? Deixa eu ver se eu consigo colocar outra cor aqui para apontar para vocês em branco. Aqui é a Península Arábica, é onde surgiu o islamismo. Os povos da Península Arábica eram seminômades, eles ficavam um tempo no lugar, depois viajavam. E ao longo do tempo, certo? E eles viajavam para a cidade de Meca, porque lá eles tinham vários deuses, eles eram politeístas. Você tinha comerciantes que migravam, que faziam tropas de migração de pessoas para Meca para poder adorar vários deuses. Maomé surge lá no século VII, Maomé nasceu no século VI e faleceu no século VII. E através, né, da história, principalmente contado no Alcorão, que é um livro sagrado, escrito por Maomé, né, a palavra de Deus ali, fala, ó, você é o profeta, existe um único Deus.
Então, o islamismo ele surge como uma religião monoteísta. A terceira grande que a gente vai ver aí na história, né? Existem outras também, mas assim, essas são chamadas de religiões abraâmicas. O islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Inclusive, no Alcorão você tem citações, por exemplo, sobre Moisés, sobre os hebreus. E aí, ele começa a conquistar a Península Arábica. Você começa a ter toda uma rede de desenvolvimento por base no islamismo. Lembra? Árabe é a etnia da Península Arábica. Islamismo é a religião, que inicialmente então foi incorporada pelos árabes, em grande maioria. Você começa a ter intelectuais surgindo ali, entendeu? Uma certa rede. Você começa a ter cidades surgindo, vilas que se transformam em cidade, tudo com base nisso. Quando Maomé falece, tá? Surge em 622 e vai até 632. Quando Maomé falece, se eu não me engano, em 632, outras pessoas assumem o posto de liderança. Existe um debate, certo? Tem vídeo aqui no canal, a gente não vai entrar nesse assunto necessariamente, mas tem vídeo aqui no canal, daquela concepção entre os sunitas e os xiitas surgem para dizer quem que vai governar o Islã, ou que vai liderar o Islã melhor, após a morte de Maomé, os sunitas ou os xiitas? Os xiitas acreditavam que tinham que ser descendentes diretos de Maomé, né? Ou ligados diretamente a Maomé. Os sunitas não necessariamente. Os sunitas são a maioria esmagadora no mundo árabe, tá? E aí você tem os califados que fazem o islamismo crescer. Então, por exemplo, aqui a gente tem, ó, deixa eu ver, essa caneta tá branca aqui. A gente tem o califado ortodoxo, que são os primeiros 4 califas. Califas são os líderes do Islã pós-Maomé aí, certo? Eles vão fazer o Islã crescer nessa parte alaranjada aqui, ó, ou laranja, né, como vocês quiserem chamar. E fala assim, ó, a gente começa a conquistar territórios e incorporar outras sociedades ao islamismo, começa a se converter. E depois o califado omíada, ó, de 661 a 750, que é da família omíada, que é originária de Meca, depois tem guerras, disputas entre os próprios Islã. Cresce, ó, para outras regiões da África, Ásia, e chega aqui, ó, olha aqui, na Península Ibérica. Aqui eu acho muito interessante porque os árabes chegaram na Península Ibérica e cristã, essencialmente cristã, foram expulsos, depois voltaram, foram expulsos de novo, mas deixaram uma influência importante do cotidiano cultural. Lembra que eu mostrei para vocês da arte românica, que era baseada em estruturas influenciadas por Roma antiga, mas que você tem ainda assim estruturas de arcos, certo? Você é cristão românico. Você passa a ter agora, com influência, lógico, da românica, mas com influência da islâmica, outras concepções. Que a gente vai ter, por exemplo, na islâmica, as portas, mais ou menos assim. Certo? Olha só que interessante. Você passa a ter, na Península Ibérica, por exemplo, portas e janelas que são um meio termo. Se chama mudejar. Tinha uma disciplina dessa em pós-graduação que falava sobre isso, tá? Por isso que eu sei. Mas eu trouxe isso para vocês para mostrar o quanto que culturalmente você tem diversidade. Culturalmente é fantástico. E aqui, isso aqui é um mapa, vocês não precisam ficar lendo aqui os detalhes, mas esse mapa aqui eu tirei, inclusive, de uma questão recente da FUVEST. Olha isso, que interessante. Isso aqui são redes de comércio no norte da África. O islamismo ainda aqui. Você começa a ter redes de comércio que vão chegar até a Europa. Influência no mar Mediterrâneo. Trocas dos reinos africanos, o Império do Mali, por exemplo, lá na frente, depois já chegando na Idade Moderna, ele se islamiza. E aí você tem centros culturais, Tombuctu, outro reino de Gana, que vão... Você tem intelectuais ali
importantes que vão influenciar outras regiões. Então, é uma rede. Eu quero que vocês entendam isso. Isso é muito importante para fazer a prova, para entender a Idade Média. Então, dito isso, vamos fazer aqui duas questõezinhas importantes sobre a Idade Média aqui com vocês. Eu trouxe aqui, eu vou ler. É uma questão, duas clássicas, tá? De Enem aqui. Eu prometo depois trazer mais questões de Idade Média. O problema é na internet, arrebenta com a gente, né? Fica difícil de ficar achando, procurando mais questões aqui pra gente. Mas amanhã é porque não dá para gravar no dia que chegar essa internet, que vai ficar muito corrido para mim. Então nós temos aqui, o que a gente tem aqui é um calendário medieval. Ah, professor, mas está no século XV, mas não tem importância. Sobre o que a gente está falando, essa questão entra muito bem. É um calendário medieval do século XV ali, já na Baixa Idade Média, mas ainda assim Idade Média. Mostrando que cada período aqui é um período de um mês, certo? 12 meses, 1, 2, 3, 4, dá 12 meses. Mostrando que cada mês é importante para a colheita, para alguma coisa assim, para o plantio, então olha o clima e por aí vai. Aí nós temos aqui, os calendários são fontes históricas importantes, na medida que expressam a concepção de tempo das sociedades. Sim. Essas imagens compõem um calendário medieval e cada uma delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, aprende-se uma concepção de tempo. Certo? Essa concepção de tempo é a cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno, Alanite, né? Você está sempre voltando para o mesmo lugar. Humanista, identificada pelo controle das horas de atividade por parte do trabalhador, ele controla a atividade por parte do trabalhador. Escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho. Vamos lá, só explicar aqui o conceito de escatológico. Vou puxar uma setinha aqui. Vou puxar a setinha aqui. Escatológico vem de, prestem bem atenção, sobre concepções cristãs sobre o fim do mundo. Tá? Eu pretendo trazer mais vídeos aqui sobre conceitos para vocês, que eu acho que é importante. Eu fiz isso na aula de filosofia, trazer alguns conceitos. É importante para vocês irem aprendendo conceitos para fazer o Enem. Então, às vezes cai uma palavra lá, você precisa saber. Mas leiam, tá? Isso é importante. D. Natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. E é romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade, essa questão bucólica, essa áurea do antigo, do tranquilo, né? Alternativa A, B, C, D ou E. Fica fácil. Vamos fazer uma eliminação? Cíclica não é. Você poderia até achar, não, porque volta lá para o dia depois, 1º de janeiro, mas não está falando que é sempre igual. Sabe? Essa relação, essa concepção de tempo, não é sempre igual. O trabalhador naquele período, ele percebia as mudanças climáticas. Inclusive, você teve períodos de anos de seca, então não foi igual a outros anos, tá bom? Então a gente elimina. Por que a gente elimina a B também, que fala sobre humanismo? Porque humanismo está no Renascimento, que já é no período de Baixa Idade Média, mas ela é mais focada no que a gente vai entender como Renascimento, da ideia do ser humano ter uma concepção de ele controla, de que a ele pertence e de que é o livre-arbítrio. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. A escatológica não é uma concepção sobre o fim do mundo. Acho que essa é a mais errada de todas, né? Todas estão aqui, com exceção de uma, estão erradas. Ficamos entre D e E. Romântica, você sabe que não está romantizando esse processo, não é bucólico. Então só sobrou a alternativa D. É uma concepção do tempo que é natural, porque ele vive aquilo, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. Lembra do conhecimento que a gente falou hoje? Cimento empírico. Existia conhecimento na Idade Média? Aí. Conhecimento empírico. Então, alternativa D. Vamos fazer a outra aqui, que eu achei bem interessante também.
clássica também. Eu sei que tem muita gente que já deve falar, cansei dessas questões. Tá bom, mas vamos lá. Sou uma pobre e velha mulher, muito ignorante, que nem sabe ler. Mostraram-me na igreja, ponto, palavra-chave aqui, mostraram-me na igreja da minha terra um paraíso com harpas pintado. Pintado. Então você já está vendo aqui que a gente já está falando de imagem. E o inferno, onde fervem almas danadas. Um enche-me de júbilo, que é o paraíso, e o outro me aterra. Então aqui a gente tem um texto, né, de um relato de uma pobre mulher medieval. Texto aí do Gombrich. Os versos do poeta francês François Villon fazem referência às imagens presentes nos templos católicos medievais. Ó, a gente falou disso hoje. Nesse contexto, as imagens eram usadas com o objetivo de... A imagem é utilizada com o objetivo do quê? Refinar o gosto dos cristãos, você vai ter um gosto refinado aqui. Incorporar ideais heréticos. Vamos trabalhar com herético aqui, a gente vai ver isso logicamente em Reforma contra Reforma, mas a igreja tratava os heréticos como infiéis, que faziam feitiçarias, bruxarias, vocês são infiéis. Então, era pegar a imagem tem a ver com incorporação de ideais de infiéis. C. Educar os fiéis através do olhar. Educa, dogmatiza através do olho nas imagens. D. Divulgar a genialidade dos artistas católicos. Mostrar aqui a importância desses artistas. E é valorizar esteticamente os templos religiosos. Para pensar, gente. Alternativa, vamos lá, mas eu vou explicando. A alternativa correta é educar os olhares. O objetivo, se não lembra da igreja como monopólio da educação. E lembra que eu falei através dos dogmas. E lembra que eu falei que não existia necessariamente, as pessoas não existiam, a maioria não sabia ler e escrever. Uma mulher pobre que ia na igreja, era de um feudo, trabalhava com feudo, mas ia na igreja lá todos os dias. O padre falava em grego, ou em latim, ou em qualquer outra língua que ela não entendia, mas ela tinha lá as imagens de Cristo, mostrando o céu, o inferno, trabalhava com a ideia do medo, falando assim, eu tenho que seguir o que ele está falando. Eu não entendo o que ele está falando, não importa. Eu tenho que pagar meu tributo, eu tenho que fazer as coisas que são relacionadas à igreja. Eu quero o céu, não o inferno, então eu vou ter medo do inferno. Então você está educando através do olho, do olhar. Não é da leitura, é do olhar. Essa função da igreja ela é educativa, o monopólio da educação. Professor, por que não é? Porque não tem nada a ver. Vou refinar o seu gosto. Refinar em relação ao quê? B. Incorporar ideais heréticos. A igreja quer incorporar ideais heréticos de infiéis. Ela não quer fazer isso. Inclusive, ela perseguia os ideais heréticos. Tá? Incorporava uma coisa ou outra do paganismo, aí é diferente. Quando ela define o que é heresia, que é infidelidade em relação à igreja, ela persegue. A Inquisição está aí, ao longo do tempo. Mata quem eles falam que não acredita em Deus, ou propaga uma fé que não é em Deus. A D fala divulgar a genialidade dos artistas católicos. Aqui tem um problema. Os artistas católicos ou os artistas medievais raramente assinavam obra. Então, como que você vai identificá-los? Porque isso não era mais importante. Na Idade Média, guarda isso. O todo é mais importante do que o individual. Quem que vai trazer essa ideia do individual, da genialidade, é o Renascimento. Na Idade Média não importa a sua individualidade na concepção medieval, tá? Na concepção cristã. Não importa. O importante é Deus. Então, basicamente, é raro a gente ver algum artista, a gente vê isso mais no final da Idade Média. Mas durante um longo tempo, raramente você vê uma obra sendo assinada. Compreenderam? Então não pode ser essa. E a E fala valorizar esteticamente os templos religiosos. Não é só uma questão de valorização visual. É uma questão educativa. Então, alternativa C. E com essa resposta, como eu falei para vocês, a gente vai fechando essa aula. Daqui a pouco tem outra. Tem História do Brasil aí, período joanino para vocês saindo. Vou gravar daqui a pouco.
tomar uma água, respirar fundo, e é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta. Vou ficando por aqui. Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!